Pessoal, vamos discutir mais um dos problemas aí da lista, né? Esse é o problema 9. Aí esse problema já envolve os conceitos e as definições, né? Aquele tratamento todo, lá do capítulo de potencial elétrico, tá? Que é o último capítulo que nós estudamos antes da primeira prova, tá? Então a situação aqui é o seguinte: você tem uma esfera não condutora, uniformemente eletrizado, com densidade de cargas ρ, tá? Ele diz que são cargas, né, uniformemente aqui distribuídas ao longo aqui dessa esfera e uniformemente distribuídas com densidade volumétrica igual a ρ, né, que é carga por volume, que é uma constante nesse caso. Então aí ele pede para a gente determinar o potencial elétrico estabelecido por essa esfera uniforme em pontos fora e em pontos dentro da esfera, tá? E aí ele pede também para a gente fazer um esboço gráfico com base no nosso resultado, né? E comparar com aquilo que ele mostrou aí no exercício aí enunciado, tá? Então, para a gente trabalhar com esse problema, é mais fácil a gente trabalhar com a definição de diferença de potencial relacionada aqui com a integral de linha do campo elétrico, tá? Por que disso? Porque nesse caso, eu já conheço o campo elétrico. Como essa esfera é uniformemente eletrizada, eu conheço o campo elétrico tanto fora quanto dentro. Lá fora, para pontos fora da esfera, ela se comporta como se fosse uma carga pontual, isso a gente já discutiu. Para pontos dentro da esfera, a gente já viu em exercícios anteriores e nas outras videoaulas também, que o campo elétrico lá dentro, ele cresce linearmente com a distância até o centro. Então, por exemplo, se você pega um ponto aqui, ó, que está a uma certa distância R qualquer, do centro da esfera, o campo elétrico cresce com a distância, com essa distância R, né? Cresce linearmente com a distância, tá? Então a gente vai usar isso, né? Usar essas propriedades, né? O valor do campo elétrico fora da esfera e dentro da esfera, para utilizar essa equação, né? A diferença de potencial entre dois pontos é menos a integral de A escalar dl conectando aqueles dois pontos, né? Essa é a diferença de DDP entre dois pontos num campo elétrico qualquer, tá? Então vamos começar com essa situação aqui da letra A. Eu quero achar o potencial elétrico que essa esfera estabelece nos pontos, né, externos a ela. Então lá fora, né, para pontos externos, o campo elétrico ele tem a seguinte fórmula, né? Ele segue o comportamento, a esfera, né, estabelece um campo elétrico externo a ela como se ela fosse uma carga pontual. Então o campo elétrico lá fora, ele vai ser o seguinte: constante de Coulomb, 1 sobre 4π ε0, vezes a carga da esfera, tá? A carga da esfera, a carga total dela é Q, essa carga Qzão está uniformemente distribuída no interior dela, tá? Digamos que sejam cargas positivas, tá? Então eu vou rechear isso aqui com cargas positivas, tudo bem? Então, o campo elétrico lá fora é constante de Coulomb, carga sobre R ao quadrado, na direção radial. Na direção radial, né? Então, digamos, por exemplo, eu estou nesse ponto aqui, ó, que está a uma distância R do centro da esfera, tá? Então, o vetor R, o que é o meu R? O que é o R chapéu, né? O vetor R unitário? É o vetor que aponta na direção de crescimento da coordenada radial, né? R é a distância do ponto até o centro. E o vetor R unitário é o vetor que aponta para lá, né? Ao longo da direção radial crescente, tá? E o campo elétrico tem essa configuração. Então eu quero achar esse produto escalar sabendo que o meu dl, olha só, eu vou integrar de um ponto A, que está mais distante da esfera, até um ponto B. Eu quero a diferença de potencial entre esses dois pontos, tá? Então eu vou integrar do ponto A até o ponto B esse produto escalar. Quem que é o meu dl, gente? dl é o tanto que eu caminhei ao longo da coordenada radial vezes o R unitário, né? Então nesse caso aqui, ó, quando eu estou caminhando de pontos que estão mais afastados da esfera até pontos que estão mais próximos da esfera, externos a ela, né? Eu estou caminhando na direção de diminuição da coordenada radial, né? Então, por exemplo, esse dr aqui, ó, ele é negativo, a gente já discutiu isso, né? O meu R, ele aumenta, a minha coordenada radial, ela aumenta à medida que eu me afasto da esfera. Como é que eu estou me aproximando dela? Esse dr vai ser negativo.
que significa um número negativo vezes a coordenada R, vezes o vetor R chapéu, o vetor R unitário. Um número negativo vezes esse camarada vai dar essa direção de integração. Ou seja, o meu dl, nesse caso, é um vetor que aponta para lá. Né? Então, o meu dl é simplesmente dr, que é o tanto que eu caminhei na direção radial, vezes o R chapéu. Né? Então, aqui eu vou ter o seguinte. Então, VD menos VA vai ser, então, menos a integral de A até B de E escalar dl. Então, o meu campo elétrico é isso aqui, ó, constante de Coulomb, vezes a carga total da esfera sobre R ao quadrado, distância é coordenada R, né, ao quadrado, na direção radial, Rzinho, escalar dl. Quem que é o meu dl? É dr na direção radial. É dr vezes o R unitário. Então, isso aqui vai dar simplesmente, ó, menos Q sobre 4πε0. Nas constantes eu estou pondo para fora aqui, ó, menos Q sobre 4πε0, integral de 1 sobre R2, é R a menos 2, né? R a menos 2. R escalar R unitário é 1, né? Então sobrou o drzinho lá dentro. E eu vou integrar essa expressão desde RA, ou seja, coordenada radial, né, do ponto inicial até RB, né, que é a coordenada final lá no ponto B, que é o RB. Então, isso me dá o seguinte, que VB menos VA vai ser, então, menos Q sobre 4πε0 vezes, ó, integral de R a menos 2, soma uma unidade lá e divide por ela, né? Então vai ficar R a menos 1, R a menos 1, dividir por menos 1. E isso tudo eu tenho que avaliar de RA até RB. Ok? Cuidado com essa quantidade de sinal menos aqui, viu, gente? Porque você tem aqui esse menos 1 que veio da fórmula, né, do cálculo da DDP, fórmula geral, e esse outro menos aqui, ó, que apareceu devido à integração do R a menos 2. Né? Então, esse menos daqui com esse menos aqui vai dar mais. Né? Então, na verdade, eu vou sumir com esse menos 1 daqui, ó. Vou sumir com esse denominador e aqui vai ficar positivo. Né? Então, agora eu vou avaliar os limites aqui. Então, isso aqui é igual a Q sobre 4πε0 vezes 1 sobre RB. RB é a distância do ponto final, né, até a origem aqui, né, até o centro da esfera. Isso aqui é o limite superior menos o limite inferior. RA é a distância, né, do ponto inicial, o meu limite inferior de integração, né, até a origem do meu sistema aqui de coordenadas, né, até o centro aqui da esfera. Tá? Aí, então esse é o VD menos VA. Aí o exercício fala o seguinte: calcule o potencial elétrico num certo ponto, tendo como referência um outro ponto colocado no infinito. Ou seja, eu quero avaliar o potencial elétrico num determinado ponto em relação ao infinito. Né? Então, o potencial elétrico V de R, ou o potencial elétrico a uma certa distância em relação à origem em relação ao centro da minha esfera, levando em conta que o meu ponto de referência está colocado lá no infinito. Tá? Lembra aquilo que eu falei para vocês? Em problemas práticos, né, por exemplo, envolvendo circuitos elétricos e transformações de energia, o que interessa para a gente são as diferenças de potencial. Né? O potencial em cada ponto, o valor dele de cada ponto,
não me interessa. O importante, o que é primordial para nós, são as diferenças de potencial. Elas é que estão relacionadas com as transformações de energia num sistema elétrico qualquer. Tá? Pode ser um circuito, por exemplo. Tá? Se eu quiser definir o potencial, o valor específico do potencial num determinado ponto, eu preciso estabelecer um nível de referência. Igual aqui, ó. Eu sei que VD menos VA é igual a esse troço. Então, o potencial em B, em relação ao potencial A, é dado por essa expressão. Então, vamos fazer o seguinte, o meu nível de referência é o VA, é o ponto A. Vamos pegar esse ponto A e levar ele lá para o infinito. Digamos que eu estou calculando, então, o potencial, determinando o potencial elétrico no ponto B, em relação a um outro ponto que está muito distante da carga, está muito distante dessa esfera eletrizada. Então, fazendo, né, ou tomando o RA muito distante, tomando RA tendendo a infinito, e digamos então que quando eu estou infinitamente distante dessa esfera eletrizada, o potencial elétrico lá no infinito é zero. Tá? Isso é uma escolha, porque essa escolha vai me permitir determinar o potencial específico no ponto B. Né? Então, tomando RA tendendo a infinito e V no infinito igual a zero, arbitrariamente, isso é uma escolha, tá? Então eu vou ter o seguinte, que o potencial elétrico no ponto B, que é simplesmente o potencial numa distância R qualquer, né, que eu estou, digamos, que esse ponto aqui, ó, tá a uma distância R qualquer fora da esfera, né, em relação ao centro lá dessa esfera. Então VD é um V de R, que é igual, pega essa expressão aqui, ó, quando RA tende a infinito, esse cara aqui vai para zero. E o potencial elétrico lá no infinito é zero. Né? Então, VB se torna um V de R, ou seja, o potencial elétrico num determinado ponto, fora da esfera, igual a 1 sobre 4πε0, 1 sobre 4πε0, vezes carga sobre R. Aqui eu não preciso colocar o RB, porque eu já estou determinando o potencial qualquer, aliás, o potencial elétrico num ponto R qualquer aqui desse campo elétrico, né, estabelecido por essa carga, por essa esfera eletrizada. Tá? Então a diferença de potencial VD menos VA é isso aqui. Tomando o A, o ponto original, como um ponto de referência lá no infinito, o potencial elétrico final é igual àquilo ali, constante de Coulomb, carga sobre R. Tá? Então é só assim, é uma escolha, isso aqui ó, é uma escolha conveniente, né? Que me permite determinar o potencial num ponto B qualquer a uma distância R do centro da esfera. Tá? Então a gente fez um raciocínio parecido com esse quando a gente estudou cargas pontuais. Né? Na verdade, isso aqui é exatamente a fórmula do potencial elétrico estabelecido por uma carga pontual num ponto que está a uma distância R dessa carga. Tá? Então isso aqui é análogo à carga pontual. Então aquilo que eu já comentei com vocês, né? Por exemplo, quando você pega uma pilha, né? Você pega lá, você tem lá uma pilha e a diferença potencial, né? Ou a força eletromotriz dessa pilha é 3 volts. Então, a DDP entre o polo positivo e o polo negativo é 3 volts. Então, digamos, o polo positivo está submetido a um potencial de 3 volts e o polo negativo a um potencial de 0 volts. Então, a DDP entre eles é 3. Ou então, por exemplo, o polo positivo pode estar submetido a um potencial de 6 volts e o negativo a um potencial de 3 volts, de forma que a diferença entre eles é os mesmos 3. Né? Então, o que interessa são as DDPs. Se eu quiser saber o valor específico do potencial em um determinado ponto, eu preciso estabelecer um nível de referência, um valor de referência. Né? Aqui, no caso, o meu nível de referência é um ponto que está infinitamente distante da esfera, né? Onde o potencial, e lá nesse ponto infinitamente distante, eu escolhi
e o potencial como sendo zero, né? Por simplicidade. Tá? Então essa é a ideia. Aí depois, ainda mais um passo, né? Então achei o potencial a uma distância r fora da esfera. Digamos que eu vou chegando bem pertinho da esfera, tá? Eu estou do lado de fora, mas estou aproximando da superfície da esfera, tá? Essa esfera tem raio R, tem raio R grande. Então, para pontos bem pertinho da superfície da esfera, né? Então para R tendendo ao R grande, o potencial V de R, né? O potencial elétrico na superfície dessa esfera eletrizada é 1 sobre 4πε0 vezes a carga da esfera sobre R grande. Esse é o resultado que a gente vai precisar daqui a pouco, tá? Potencial elétrico na superfície da esfera, tá? Já vou precisar disso na letra B. Então, logo de cara, naquele gráfico que ele pede para esboçar, é o seguinte, né? A gente já tem parte da resposta. Então, você tem aqui o potencial V de R, em função de R. Você sabe que na superfície da esfera, o potencial vale, você sabe que aqui, ó, o potencial vale constante de Coulomb, Q sobre R, né? Então, 1 sobre 4πε0, carga da esfera sobre R, e para pontos mais distantes, o potencial decai com 1 sobre R, né? Tipo carga pontual. Então, você tem esse comportamento aqui. Isso aqui é proporcional a 1 sobre R. Então, o que resta para a gente saber aqui agora é o comportamento do potencial dentro da esfera, né? Ou seja, de 0 até R grande, tá? Que é a letra B. Então, agora dentro da esfera. Bom, eu vou continuar usando essa definição de DDP em termos da integral de linha do campo elétrico, né? Só que eu preciso agora, como eu vou trabalhar dentro da esfera, eu preciso saber o comportamento do campo elétrico lá dentro. E isso a gente já sabe de exercícios anteriores, né? Então, só relembrando aqui como é que é o comportamento do campo lá dentro de uma esfera uniformemente eletrizada, tá? Gente, pegando então os resultados que a gente já teve para o caso de esferas uniformemente eletrizadas, e a gente já determinou o campo elétrico, né, lá dentro dessa esfera, usando a lei de Gauss, então a gente sabe que lá dentro da esfera, o campo elétrico ele tem o seguinte valor, né? Ele cresce com a distância até o centro, ele é ρ vezes R sobre 3
epsilon 0. Então, é um campo que aponta na direção radial daquela forma ali. Cresce linearmente com a distância. Tá? Então, agora o que eu quero fazer é o seguinte. Ó, vou pegar de novo essa definição e vou calcular a DDP, por exemplo, entre um ponto que está bem aqui na superfície da esfera e um outro ponto que está mais aqui dentro da superfície da esfera. Tá? Então, digamos aqui, esse aqui é o meu ponto B. E esse aqui é o meu ponto A. Então, eu vou fazer a DDP, VB menos VA, onde o ponto A está na superfície da esfera, onde eu já conheço o potencial, e vou achar o potencial no ponto B. Né? Então, VB menos VA, eu quero achar o VB, eu já conheço o VA e conheço o campo elétrico lá dentro da esfera. Né? Então, eu vou conseguir achar o VB, ou seja, o potencial elétrico, num ponto B, que está a uma distância R qualquer da origem ali, né, do centro da esfera, tá? Que é o que o problema está pedindo. Então, eu vou ter o seguinte, ó, VB menos VA. Então, eu vou continuar integrando ao longo da coordenada radial, só que agora dentro da esfera. Então, VB menos VA é menos integral de A até B de campo escalar dl, né? O meu dl continua sendo dr, r, chapéu, né? Porque eu estou integrando na coordenada radial. Então, eu estou me deslocando, o meu vetor de deslocamento continua sendo aquele ali, né? Eu continuo integrando nessa direção. Tá? Então, eu vou ter ρ vezes r sobre 3 epsilon 0. Esse r, né? Eu vou escrever só por conveniência, eu vou escrever assim, ó. Ele é r unidades, né? É a distância do ponto até a origem, na direção radial. R. Né? Esse é o campo elétrico, né? Na forma vetorial. Escalar dl. dl é dr unidades. dr unidades na direção radial. Já vou colocar aqui os limites de integração de uma vez. Como eu estou integrando na coordenada radial, olha só. Eu estou integrando daqui até aqui, da superfície da esfera até aqui. Então, eu estou integrando de R, que é o raio da esfera. R grande é o raio da esfera. Então, eu estou integrando a coordenada radial daqui, desse ponto, até aqui. Então, de R até um Rzinho qualquer. É um Rzinho qualquer, tá? E o VA é o potencial elétrico a uma distância R, ou seja, é o potencial elétrico na superfície da esfera, que eu já sei quanto que vale. Tá? Eu vou precisar disso na hora de calcular o VB. Eu vou fazer a integral, vou passar o menos VA para lá somando, e no lugar do VA eu vou substituir essa expressão, que é o potencial na superfície da esfera. Tá? Então, como é que fica aqui essa integral? Isso aqui vai me dar aqui VB menos VA. Vai ser, então, as constantes eu vou jogar aqui para fora, vai ficar ρ sobre 3 epsilon 0. Menos, tem um constantzinho de menos, né? Não posso esquecer dele aqui, que vem da definição, né, de DDP. Integral de R grande até Rzinho. R grande até Rzinho. Aqui vai ficar R escalar R é 1, né, unitário, e vai ficar então uma integral de R dr. R dr. Aqui só para ser rigoroso, né, para não confundir o limite de integração com a variável de integração, eu vou colocar um linha aqui, ó, R', dr', tá? Que Rzinho é o meu limite de integração, e a minha variável de integração vai ser o R'. Tá? Então, o que vai me dar isso aqui? Ó? Então, isso aqui vai dar menos ρ sobre 3 epsilon 0. Menos ρ sobre 3 epsilon 0. Integral disso aqui vai dar R2 sobre 2. Né? Então, vai ficar Rzinho, R',
ao quadrado sobre 2. Isso avariado de R grande até o R menor. Então, vamos passar para o lado de cá. Vou deixar o desenho aqui e vou passar para cá agora. Aliás, não, né? Essa parte aqui é referente a pontos fora da esfera. Eu estou trabalhando com essa, então eu vou apagar aqui para a gente não confundir. Então, no final, eu vou ter aqui que o VB menos VA, VB menos VA vai dar menos ρ sobre 6ε0 menos ρ sobre 6ε0, limite superior que vai dar Rzinho ao quadrado menos R grande ao quadrado. Menos R grande ao quadrado. Né? Como essa subtração aqui é um número negativo, né? Porque o Rzinho é menor do que o R grande. O R grande é o raio completo da esfera. Né? Então esse aqui é o R grande. Então Rzinho menos Rzão, isso aqui dá negativo, com o negativo daqui vai dar positivo. Né? Então, para deixar isso mais explícito, isso é igual a ρ sobre 6ε0 vezes R grande ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Isso é a diferença de potencial entre esse ponto e esse, mas o que eu quero é o potencial elétrico nesse ponto. Né? Então, o que eu tenho que fazer? O VD, o potencial elétrico no ponto B, é o que eu quero, né? O potencial elétrico a uma distância R qualquer do centro dessa esfera, dentro dela. Né? Isso aqui vai ser igual a esse troço, ρ sobre 6ε0, Rzão quadrado menos Rzinho ao quadrado, mais o VA. E o VA é esse troço aqui, ó. O VA vai ficar mais, né? Então, vou passar o VA para lá somando. O que é o VA, gente? O VA é o potencial elétrico na superfície da esfera, que eu já sei quanto que vale. Né? Vale constante de Coulomb, 1 sobre 4πε0, vezes carga sobre R grande. Né? Então você vê que já logo de cara aqui a gente já vai dar para ver que o potencial elétrico dentro da esfera, né, ou seja, nessa região aqui, ó, eu vou ter uma parábola, uma parábola com a concavidade para baixo. Né? Vamos só dar uma ajeitada nessa expressão, ele dá a resposta em termos da carga, né? Não em termos da densidade. Então eu vou dar um jeito de sumir aqui com a densidade para deixar a resposta no formato que ele deu aí no enunciado do exercício. Tá? E aí completar aquele gráfico ali. Então, só para. A resposta está correta, essa aqui é a resposta final. Mas só para deixar ela mais ajeitada, eu sei que ρ é a carga por volume. Né? É a carga, como ela é uniforme, a esfera é uniformemente eletrizada, esse ρ vai ser a carga total dividido pelo volume total. Né? Então a carga vai ser o Q, que é total, né? A carga Qzão distribuída dentro da esfera, dividido pelo volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 de πr3. Então 4/3 de πrzão ao cubo. Né? Ou a mesma coisa, isso aqui vai dar então 3 Qzão sobre 4 πrzão ao cubo. Né? Aqui é só, passei o 3 multiplicando aqui para cima. Né? 3Q sobre 4πr3. Vou jogar isso aqui nessa expressão, dar uma ajeitada nela. Né? Então o V de R, no fim das contas, vai ficar, vamos pegar esse termo aqui, tá? 1 sobre 6ε0 vezes ρ, que é essa coisa aqui, ó, 3Q sobre 4πr3, onde R né, é o raio da esfera, que multiplica R grande quadrado menos Rzinho ao quadrado.
mais o que sobrou lá, né? Que é um constante de Coulomb vezes carga sobre R grande. Aqui vai dar para simplificar algumas coisas, né? Deixa eu ver. Quando a gente... Bom, primeiro vamos simplificar aqui. Ó. Esse 3 aqui vai virar 1. Esse aqui vai ficar 2. Então eu vou ter Q sobre 8π ε0 R ao cubo. Vamos abrir esse parênteses? Porque aí vai aparecer um termo aqui, ó, dependendo de 1 sobre R, que eu vou juntar com esse de cá. Né? Então vale a pena abrir esse parênteses. Então isso aqui vai dar o seguinte. Q sobre 8π ε0, então Q é grande. Qzão sobre 8π ε0 R. Q sobre 8π ε0. Não, isso. Qzão sobre 8π ε0. R2 com R3 vai ficar 1 sobre R. Né? Menos Qzão, menos Qzão. Rzinho ao quadrado. Menos Qzão, Rzinho ao quadrado. Sobre 8π ε0. Rzão ao cubo. Então, menos que R2 sobre 8π ε0, Rzão ao cubo, mais o que sobrou, mais o que já estava lá, né? Que é a contribuição do potencial na superfície da esfera. Então, está o mais 1 sobre 4π ε0 vezes Qzão sobre R. Aí sim, esse termo aqui eu não vou mexer com ele, vou deixar ele quieto, não dá para fazer nada com ele. Agora esse aqui e esse aqui, né? Aí esse aqui vai dar para mexer. Então, isso aqui me indica que o V de R vai ser Q sobre 4, colocando em evidência, Q sobre 4π ε0 R, em evidência, né? Aí vai ficar, estou juntando esse termo com esse aqui. Colocando esse aqui em evidência, vai ficar 1 mais meio. Certo? Né? Então, colocando esse termo em evidência, vai ficar esse dividido por esse vai dar 1, esse aqui dividido por esse vai dar meio. Né? Então, isso aqui vai dar 3 meios vezes esse troço. Então, isso aqui vezes 3 meios. Então, vezes 3 meios. Então, como vai ter um 2 aqui embaixo, vezes 4 vai dar 8. 8, né? Menos que R2 sobre 8π ε0 R grande ao cubo. Né? Então pronto, aí como é que fica a expressão final? A gente coloca algumas coisas em evidência aqui, né? Por exemplo, o 8π ε0R também pode ficar em evidência. 8π ε0R, R grande, né? E aí o que vai ficar dentro de parênteses? Vamos ver. Então aqui vai ficar 3, isso, menos, né, mais ou menos aqui dá menos, R2 sobre Rzão ao quadrado. Vamos conferir aqui, ó, vamos multiplicar. 3Q sobre 8π ε0R está aqui, menos está aqui, QR2 sobre 8π ε0 R ao cubo. Certinho? O problema, aí o exercício, né, a resposta dele, ele dá em termos da constante de Coulomb. Né? Você vê aí que no enunciado, ele usa o K. Né? Só para a gente compatibilizar, então, com a resposta do exercício, eu sei que K, a constante de Coulomb, é 1 sobre 4π ε0. Né? Aqui apareceu 1 sobre 8π ε0. Né? Então, isso aqui, na verdade, 1 sobre 8π ε0
é K sobre 2. Né? Então, só para compatibilizar com a resposta ali do exercício, então isso aqui vai ficar duas vezes, vai ficar a constante de Coulomb sobre 2. Né? Então, isso aqui vai ficar K sobre 2. Então, Q vezes K sobre 2R, né? Esse cara dividido por 2 vai dar 1 sobre 8πy0, que é o que já estava, né? Q sobre R, que já estava aqui, e esse fator, vamos ver. Que é o que ele está indicando aí, né? K vezes Q sobre 2R, que multiplica 3 menos Rzinho quadrado sobre Rzão quadrado, né? Então, a resposta está coerente, né? Então, QK sobre 2R vezes esse fator. Então, essa expressão aqui, gente, como ela envolve um Rzinho ao quadrado, como eu falei no início, como eu falei agora há pouco, né? O potencial, dentro da esfera, ele tem o formato de uma parábola com a concavidade para baixo, né? Então, aqui, ó, nessa região, vamos fazer o seguinte, deixa eu passar, vou juntar agora essa resposta com essa de cá, e aí fazer o esboço final do gráfico, né? Porque aqui era só para pontos fora da esfera. Para pontos dentro da esfera, eu vou ter uma parábola com a concavidade para baixo, né? Então, só para chegar no valor final aqui, na resposta final, então, como é que fica o esboço? Então, você vai ter um V de R em função de R, né? Aqui está a superfície da esfera, R igual a R grande, né? Então, a gente vai ter o seguinte. Na superfície da esfera, o potencial é constante de Coulomb, Q sobre R. Né? Então, constante de Coulomb, usando a notação aí do exercício, é K vezes Q sobre R grande. Né? Para pontos fora da esfera, você tem uma queda 1 sobre R. Tem uma hipérbole, né? E para pontos dentro da esfera, você tem uma parábola com a concavidade para baixo. Né? Você tem uma coisa assim. Quer dizer, deixa eu ver se eu consigo. Não, mentira, não, ele não chega, claro, ele não chega a decair, não. Vai ser uma coisa assim, ó. Sei que para R igual a zero, o potencial não coincide com o valor da superfície, né? Então, na verdade, eu tinha desenhado ela uma concavidade completa, né? Uma parábola completa, mas na verdade não. A forma correta dela vai ser uma coisa assim, ó. Na verdade, vai ser um pedaço, né? É um pedaço de parábola com a concavidade para baixo. Né? Então vai ser uma coisa assim. Isso faz sentido, né? Porque olha só, isso aqui é uma subtração. Então, dentro da esfera, para qualquer valor de R diferente de zero, ou seja, à medida que você caminha dentro da esfera, de R igual a zero até a superfície dela, esse termo aqui vai ficando grande, então essa parábola ela vai diminuindo o valor dela. Para R igual a zero, você tem o maior valor possível do potencial. Né? Então, para R igual a zero, nesse ponto aqui, ó, o potencial vale K vezes, 3K vezes Q sobre 2R. Né? Então, o potencial V de zero é 3 constante de Coulomb vezes a carga da esfera sobre 2R. 3K vezes Q sobre 2R, né? Que é o maior valor possível para o potencial nesse caso. Para outros valores de R, tanto dentro quanto fora, o potencial decai. Né? Isso aqui é um pedaço de parábola e o vértice da parábola é justamente o centro da esfera. É o maior valor possível para o potencial
levando em conta que no infinito o potencial é zero. Né? Então, potencial elétrico em qualquer ponto, levando em conta o infinito como nosso nível de referência de potencial, eu vou ter esse formato. Né? Para dentro da esfera, eu tenho essa cara, e fora da esfera, eu tenho essa expressão. Okay? Então, na verdade, é o seguinte, tudo parte daquela relação de DDP. Né? VB menos VA igual a menos integral de linha do campo elétrico. Se você conhece o campo elétrico, você acha a DDP entre um par de pontos qualquer, seja fora da esfera, seja dentro dela. Tá legal? Beleza, então, gente. Aí isso encerra a nossa sequência aí de vídeos, né, a respeito da lista 1. Os outros são mais simples, né, os outros problemas. A gente discute, então, na nossa aula síncrona, nossa aula ao vivo. Okay?